E aí, meus ex-alunos, boa sexta-feira para todo mundo, tá? A gente vem para mais uma aula aí de filosofia. Sou o professor Rafael Nelli, para quem não me conhece ainda, tá? Hoje a gente vai falar de um momento, né? A gente não vai entrar muito dentro do contexto de pensamento filosófico em si, mas entender o contexto de um dos momentos mais importantes da filosofia, que é o Iluminismo, o século XVIII, a Idade da Luz, o momento onde o mundo se transforma de uma maneira que a gente nunca tinha pensado. Isso tudo, Rafa, isso tudo, e a gente vai falar um pouquinho logo depois da vinheta. Então, vamos lá. Iluminismo, né? É um assunto recorrente no Enem. Por quê? Porque eu tenho uma gama de pensadores que, dentro desse iluminismo, que não tem como eu fugir, né? Então, o iluminismo, ele cai no Enem todo ano. Todo ano, certo? Seja Kant, seja Rousseau, seja Voltaire, seja Locke, seja Diderot, não importa. Adam Smith, cai, porque não tem como não cair, né? E a gente pensa, pô, Rafa, o iluminismo, pô, século XVIII, e a gente pensa, o mundo muda de uma forma, assim, grandiosa com o iluminismo, né? Pensa, Revolução Industrial, Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, né? Além disso, a gente vai ter várias outras mudanças que também se decorrem, né, no século seguinte, a partir desse iluminismo. Então, pô, é algo extremo, né? Então a gente pensa logo, o iluminismo, aquela galera boa que pensa na liberdade de todo mundo. Tem calma. Primeiro ponto, e você sempre vai lembrar disso, o iluminismo é um pensamento burguês. Tá? Isso representa muito. Por quê, Rafa? Porque, como sendo um pensamento burguês, é um pensamento que ele é voltado para os interesses da burguesia. E, pô, se eu estou falando interesses da burguesia, eu estou falando de interesses de mercado, né? Interesses políticos dessa burguesia. Então, se eu tenho as duas grandes revoluções, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, eu penso que a Revolução Industrial é a luta dessa burguesia para ter um crescimento desse mercado, para ter uma individualidade nesse mercado. E se eu penso na Revolução Francesa, eu penso na luta dessa burguesia para ter uma participação política. Então, é um interesse burguês. O pensamento iluminista não é um pensamento, oh meu Deus do céu, como os caras são bonzinhos. Eles têm os interesses por trás, tá? O primeiro ponto, né, que esse iluminismo traz é trazer o domínio do pensamento racional sobre o teocentrismo. Mas, Rafa, o teocentrismo ele não é esquecido já lá na transição da Idade Média para a Idade Moderna. A gente teve lá a Revolução Científica. Tá, mas a Igreja Católica ela ainda era importante. O pensamento católico ele ainda norteava muita coisa. A Igreja Católica ainda proibia ou não os livros. Né? Se você vai lá e bota no Google assim, index da Igreja Católica, você vai ver lá a lista de livros que são proibidos pela Igreja Católica. Né? O índex é um livro com nomes de livros proibidos. Tá? Então, a gente vai ter esse poderio da Igreja Católica por muito tempo ainda. Ele vai ser impactante por quê? Primeiro, eu vou ter ainda países absolutistas, né? Esses países absolutistas, eles são países onde a religião ela vai ter um impacto muito forte. Por exemplo, a França, né? Então, isso é uma coisa que vai existir ainda dentro do contexto do iluminismo. Né? Então, eu vou lutar contra esse domínio teocentrista. Talvez os grandes representantes nessa luta da racionalidade, né, sobre a religião, a gente poderia dizer que o Kant, com certeza, né, porque o Kant ainda é o grande nome do iluminismo, né? Quando a gente fala do iluminismo, a gente vai falar do Kant. Na próxima aula a gente vai estar falando apenas do Immanuel Kant, né? E a gente vai ter o Voltaire,
né? Talvez o Voltaire vai ser o mais ferrenho nessa luta contra o poderio religioso, né? O Voltaire vai ser aquele cara que vai dizer: caramba, a igreja ela tem que parar de mandar, né? A igreja ela tem que parar de definir o que, é que a gente pode ou não pensar. A igreja ela tem que parar de fazer como é que a gente age, tá? E tal. Eu vou ter, né, o outro ponto que é essa liberdade de pensamento, essa ideia de que o Estado, tanto o Estado quanto a Igreja, não pode interferir no que eu posso pensar, no que eu posso produzir. Vou lembrar um exemplo, né? O René Descartes, quando ele está escrevendo o Discurso do Método, que não é o livro que ele queria produzir, porque ele deixa bem claro, ele iria produzir um outro, só que quando ele ia lançar, ele viu que alguns livros de alguns pensadores e alguns cientistas a Igreja Católica impediu. Então, o Descartes, como muito católico, ele não queria correr o risco de ter problema com a igreja. Então, ele pega o livro dele, reconstrói e lança o discurso do método. Né? Então, só para a gente ter um entendimento de que eu tenho um controle grande desse pensamento por isso. Tá? E a luta pelo desenvolvimento do comércio e individualismo burguês, né? E a gente lembrar, o iluminismo ele vai pregar, né, para gente a liberdade, certo? Lembra disso, a liberdade, a tolerância religiosa e filosófica, certo? E igualdade. Aí você, caramba, Rafa, é muito lindo isso. Só que ele deixa bem claro, essa igualdade é no ato de compra e venda, que todo mundo tem que ser igual no ato de comprar e vender. Por quê? Porque isso facilita o desenvolvimento do comércio, velho. Quanto mais excludente o comércio for, mais difícil se torna para o comércio crescer. Claro que a gente tem exemplos hoje de lojas que são bem excludentes, porque ela tem um nicho específico. Mas quando eu penso, por exemplo, vamos fazer aqui um merchan bonito, né? Quando eu penso na Riachuelo, na C&A, nas Casas Bahias, né? Na Magazine Luiza, ele não quer saber se você é extremamente rico ou pobre. Se você tem o dinheiro para comprar ali, você está comprando, não importa. Ele não quer saber se você é judeu, se você é da Ubanda, se você é espírita, se você é católico, tá? E aí entra outro ponto, a tolerância, porque eu vou vender para qualquer um, né? E o último ponto é a liberdade, porque essa liberdade ela se dá muito em relação ao fim das escravidões que tem na Europa e depois vai vir aqui para a América, né? Por quê? Porque não tem a condição de um mercado funcional onde eu tenho uma gama de população que não é ativa nesse mercado. Essa gama de população ela poderia ser ativa. Então não tem porquê. O comércio, o mundo capitalista, ele só funciona onde os homens são livres, tá? Então, se o escravo, quando ele é liberto, não importa, ele vai ter que participar do comércio, ele vai ter que consumir, e ele vai ser mão de obra, né? Então, a gente tem essa relação. Para a gente dizer, o iluminismo é uma coisa, os caras são bonzinhos. Esse é o ponto que eu estava dizendo, tá? Então, a gente tem isso. Então, o que é que o iluminismo traz para a gente? Ele luta contra o quê, Rafa? Esse pensamento iluminista, ele luta contra o quê? Contra o absolutismo monárquico. Aí a gente vai ter pessoas como John Locke, né? Montesquieu, o próprio Rousseau, né? Que é a galerinha aí do liberalismo político. O absolutismo monárquico, ele é um absolutismo onde ele gera uma soberania, né? Onde o rei, ele é o único que tem uma participação, claro que a nobreza em si. A burguesia estava crescendo, a burguesia estava crescendo, e ela queria ter uma participação, né, política naquilo que o dinheiro dela gera. Porque quem estava sustentando agora essas monarquias não era mais as terras feudais, mas sim o comércio, os centros urbanos. Então, eu quero ter essa participação. É o exemplo do que acontece na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é quando a burguesia ela cansa dos desmandos
do rei, certo? Ela cansa dos banquetes que a nobreza fazia com o dinheiro deles. Então ele queria ter uma participação. Então, quando John Locke ele propõe, né, uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, onde eu vou ter representantes dentro dessa participação, se dá nisso, né? Para gerar uma liberdade maior. Porque, pô, como é que o cara lá ele detém todo o poder e ele vai conseguir ter liberdade? Não, ele vai controlar. O outro ponto é contra o mercantilismo, que é o ponto que é muito importante, porque a gente pensa, mercantilismo é capitalismo. Não, mercantilismo é a fase do pré-capitalismo, ele não é capitalismo ainda, ele está se preparando. O mercantilismo, eu tenho uma intervenção do Estado muito grande. O mercantilismo, ele é um processo protecionista, certo? O mercantilismo ele tem uma taxação muito alta de exportação e tal. Então, o mercantilismo é muito prejudicial para a grande burguesia. Talvez para uma pequena parte que tem uma relação próxima da coroa, que se beneficiava com o pacto colonial. Só que eram poucos. E isso a gente tem que entender. Então, o mercantilismo ele é o contrário daquilo que o liberalismo econômico de Adam Smith me pede, né? Que, pô, eu preciso de liberdade no mercado porque a única possibilidade de eu gerar riqueza, lembra disso, o Adam Smith vai dizer que a única possibilidade do homem gerar riqueza é através do trabalho. Então, se o Estado, né, se o governo, ele controla o mercado, o Estado está tirando a minha possibilidade de gerar riqueza. E isso não é aceito, né? E o último ponto é o poderio religioso, que é aquilo que a gente estava falando, muito mais voltado para o Voltaire, né? O pensador francês ele vai trazer para a gente que essa liberdade, que esse controle religioso ele é extremamente maléfico, porque ele atrasa o avanço da nossa sociedade. E ele faz essa comparação muito entre França e Inglaterra, né? Porque ele percebe que a França, nesse absolutismo, né, no século XVIII ainda, com a igreja mandando, ele percebe uma diferença muito grande quando ele vai na Inglaterra, ele visita a Inglaterra e a Holanda, né, os Países Baixos, e ele percebe que a Inglaterra e a Holanda, que são países que, na sua base, eu não tenho um impacto já mais da Igreja Católica tão grande, né, porque aí eu tenho países que já são protestantes, né, são países que não estão mais no absolutismo, eles já são parlamentares, e ele percebe, pô, a Inglaterra e a Holanda está muito mais evoluída do que a França. Então, a igreja ela impede esse avanço, né? Porque a igreja ela impede a condição da gente poder se expressar como ciência, né? E isso é um problema, né? O Voltaire vai ser aquele cara que vai defender essa nossa liberdade, essa liberdade de expressão, essa liberdade de pensar, né? E aí você tem que ter um cuidado, porque tem uma frase que a gente usa muito em relação ao pensador Voltaire, né? Que é aquela frase que todo mundo bota aí na redação e diz que é dele, que é: não posso concordar com o que dizes, mas lutarei até a morte para que tenhas o direito de dizeres, né? Voltaire nunca escreveu isso, Voltaire nunca falou isso. Essa frase é retirada de um livro de uma filósofa francesa que ela fez, eu esqueci o nome dela, desculpa, tá? Ela vai fazer é como se fosse uma biografia do pensamento iluminista de Voltaire, e ela traz essa frase como se a gente pudesse resumir a ideia do Voltaire, né? Que é essa luta de você se expressar independente daquilo que você ache, mas que você tem o direito e poder de levar aquilo à frente. Beleza? Então, como eu disse, né, a gente não veio falar em si do pensamento do Locke, do Voltaire, do Rousseau, do Kant, não. A gente trouxe a ideia do iluminismo, certo? Isso é importante. A gente vai ter algumas aulas, a gente vai falar do Kant,
não vai dar para falar de todos os pensadores. Então, pô, tá com dúvida, entra no comentário, tá? Deixa no comentário, fala com a gente no Instagram, que aí a gente passa o contato pessoal e a gente pode tomar tirar algumas dúvidas mais profundas sobre o assunto em si, tá? Bicho, não perde tempo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho aí para ver sempre quando as aulas estão entrando no ar. Curte, deixa teu like aí para nós, que isso é muito importante. E deixa teu comentário, se tu gostou, se tu não gostou, tá? Claro, de forma sempre educada, por favor. E beijão para vocês e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau.